Este é o podcast Araúz, que trará debates e reflexões sobre temas diversos dentro e fora do mundo jurídico. Eu sou a Rafaela Parra, sócia do Araúz Advogados e apresentadora deste podcast. Sejam muito bem-vindos. Estamos de volta com o podcast Araúz, dessa vez com uma presença para lá de especial. Jaime Basso está aqui conosco hoje. Jaime, que é presidente do Sicredi Vale do Piquiri, também formado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Passo Fundo e com pós-graduação em Gestão do Agronegócio pela Universidade Federal do Paraná. Jaime, é um prazer recebê-lo aqui e para a nossa conversa de hoje nós temos o prazer de contar com o nosso advogado, Guilherme Basso. Podemos contar, Gui, que você é filho do JB, do Jaime Basso. É um prazer ter os dois aqui, então, para que a gente possa bater esse papo sobre agronegócio, sobre cooperativismo, sobre direito e sobre vários outros assuntos aqui que permeiam, então, o agronegócio. Bom, eu queria começar, Jaime, falando um pouco sobre cooperativismo, falando um pouco sobre a tua história no cooperativismo. Eu vi aqui o teu bottom dos 30 anos do Sicredi. Conta um pouco para a gente como é que foi a tua entrada no cooperativismo, como é que foi a tua entrada no Sicredi e o que você acha que mudou de 30 anos para cá. Legal, doutora Rafaela, muito obrigado pelo convite. E uma honra estar com o filho aqui, né, também, o doutor Guilherme, para batermos esse papo aí. Inclusive, né, ele tem uma responsabilidade muito grande, né, que a gente faz a carreira, faz a vida em função dos filhos, né, então essa história é bastante interessante, né, eu sou formado em agronomia, nossa família com propriedade rural no oeste do Paraná, acabei fazendo faculdade de agronomia, retornei e na época acabei me envolvendo, né, com o cooperativismo lá, na cidade de Palotina, onde nós moramos e morávamos na época e moramos até hoje. O cooperativismo é bastante forte, tem a Cevale, que na época era a Coopervale, acabei me envolvendo com os movimentos que tem no cooperativismo, de comitês educativos, enfim, toda essa organização social que as cooperativas têm. Por conta desse envolvimento, acabei sendo eleito conselheiro fiscal da Coopervale, na época era também da Cred Coopervale, hoje a Coopervale se tornou Cevale e a Cred Coopervale se tornou Sicredi Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo. Então, começando essa caminhada através de Conselho Fiscal, depois Conselho de Administração, fui vice-presidente da Cevale, né, com a mudança de nome já, e diretor secretário da Sicredi e depois presidente da Sicredi desde o ano de 1998. Então, 30 anos de caminhada e 25 anos de presidente da cooperativa e ao todo 30 anos. Né? Então, tem esse envolvimento todo, por isso que eu carrego, né, com muito orgulho, porque o cooperativismo está no sangue, está no DNA, né? Isso já está impregnado. E a gente fica muito feliz porque é uma história de crescimento. Mas como você perguntou, e o cooperativismo, né? Como é que é o cooperativismo? O cooperativismo também é dessa forma, vem numa evolução em âmbito de mundo, desde da primeira cooperativa, e ele é importante para o desenvolvimento da comunidade, para o desenvolvimento da sociedade aonde está inserido, porque ele fortalece essa economia local. E foi isso que aconteceu lá nos anos 1840, 1844, com um grupo de tecelões ingleses, né, que, sendo explorados pelos patrões, resolveram constituir uma cooperativa, de consumo. E é até interessante que você procurar no YouTube, você vai encontrar o vídeo, né, Os Pioneiros de Rochdale, que conta essa história da constituição da primeira cooperativa no mundo. Por quê? Porque a partir daí eles conseguiam comprar mais mantimentos com os salários que eles tinham. O espírito da constituição de uma sociedade cooperativa vem daquela época. A cooperação entre as pessoas, isso é milenar, né? Desde o início da história, mas transformar isso numa empresa, numa sociedade de pessoas, vem daquela época. Esse movimento também passou para o cooperativismo de crédito em âmbito de mundo, ou constituição de cooperativas de crédito,
principalmente aí na Alemanha, cooperativas para financiar os produtores rurais. No Brasil, esse movimento começou em 1902, no Rio Grande do Sul. Um padre suíço, também vendo que os agricultores na época, os pequenos produtores, eram explorados pelos comerciantes, constituiu uma cooperativa, uma caixa rural, que chamava na época, é uma cooperativa de crédito atualmente, para que pudesse, né, fazer a gestão desses recursos e eles também terem seus produtos mais valorizados. E com isso começou o cooperativismo de crédito no Brasil. Antes disso também, ou nesse período também, as cooperativas agropecuárias foram crescendo, foram evoluindo. O sul do Brasil, o sudeste do Brasil e agora também no centro-oeste, o cooperativismo tem uma expressão muito forte, vem crescendo cada vez mais, mas principalmente foi o cooperativismo que promoveu o crescimento de muitas regiões dentro do Brasil, principalmente no sul. Então isso é importante, porque a cooperativa está no local, está promovendo e proporcionando o crescimento daquela atividade. Então eu fico muito feliz em estar participando há 30 anos do cooperativismo, mas dessa história que no Brasil tem mais de 120 anos, né? Então é um momento importante, é um movimento importante, e eu não tenho dúvida nenhuma que é através da cooperação que nós vamos fazer a diferença, nós vamos construir um mundo melhor. E a gente observa muito isso na comunidade, na localidade que nós vivemos, né? Ou na quermesse que é realizada lá na comunidade, ou as associações que nós temos, associação comercial, associação de classe. As pessoas se juntam para que possam, de forma coletiva ou da ajuda mútua, fazer a diferença e todos crescerem nesse sentido. Então movimento fantástico. Uma agregação de valor, né, Jaime? Ao Bastante. Produto final, a integração com o consumidor e com a própria cadeia do agronegócio. A gente conversava um pouco nos bastidores, né, sobre o agro, Gui, e acho que todo mundo que trabalha com o agro tem um pouco desse sentimento de que se começa do zero e olha para todos aqueles ciclos da natureza, né, que a gente não pode simplesmente ignorar. E aí tem uma história interessante também disso, né? Porque produtor rural, principalmente de áreas um pouco mais longínquas, no norte, no nordeste, estão acostumados a pegar que é só mato, e aí você começa a abrir aquelas áreas, né, para conseguir fazer uma exploração econômica, claro que dentro dos preceitos ambientais que estão ali postos no jogo, mas você começa degrau por degrau para conseguir extrair, então, o melhor daquela área. E aí a gente conversava sobre uma história engraçada e curiosa do Sicredi, de como tudo começou. A gente tem aqui um troféu, porque nós, no Araújo, já temos uma longa data aqui de relacionamento com o Sicredi, e temos aqui um troféu que tem uma escada. Conta pra gente um pouco o que significa essa escada aqui. Essa escada é interessante, e isso que você comenta, doutora, é real, né? Se nós pegarmos o oeste do Paraná, a região que nós estamos, no oeste do Paraná, foi assim que aconteceu. Quando a minha família mesmo, nos anos 70, veio do Rio Grande do Sul e foi morar no oeste do Paraná, praticamente a agricultura que existia era uma agricultura de subsistência, era cultivo de hortelã, enfim. Não tinha uma mecanização da forma que nós temos hoje. Tudo isso foi construído. E a cooperativa teve um papel muito importante. Então, começou lá desenvolvendo ou dando condições de tecnologia, só para ver a importância disso, dando condições de tecnologia para que aqueles produtores pudessem, né, fazer lavouras maiores, produzirem, saírem da agricultura de subsistência, irem para uma agricultura de uma exploração maior, vamos dizer assim, uma de produção de alimentos para alimentar a população da região, do Brasil e do mundo, né? E ultimamente, nos últimos 30 anos, indo mais para a agroindústria, fazendo todo esse movimento, agregando valor, agregando renda, coisa que a cooperativa faz em local. Muitas vezes, se os agricultores
não se organizarem dessa forma, eles não vão conseguir fazer esse movimento de agregar valor ao que eles produzem na região. Então, isso é um exemplo interessante. Então, a cooperativa agropecuária na região, ela está completando 60 anos. Esse ano a Cevale completa 60 anos. No ano de 1988, até por uma iniciativa da Organização das Cooperativas Brasileiras, da OCEPAR, enfim, até uma própria iniciativa do Banco Central, ou do governo federal na época, um incentivo à constituição de cooperativas de crédito, para fazer aquele papel do departamento financeiro das cooperativas agropecuárias, para evitar que os associados não tivessem perdas, né? Porque numa cooperativa de crédito, o Banco Central tem o controle. Numa cooperativa agropecuária, não tem esse controle. Muitas cooperativas, na época, acabavam fazendo captação de recursos. Isso pode gerar um desfalque na poupança das pessoas, né? Uma perda na poupança das pessoas se a cooperativa agropecuária enfrentasse algumas dificuldades. Então, incentivaram. E essas cooperativas, através da OCEPAR, começaram a ser incentivadas, né, a constituírem cooperativas de crédito. Foi isso que dentro da Coopervale, na época, e que é hoje a Cevale, foi constituída uma cooperativa no ano de 1988, está completando esse ano, dia 8 de outubro, 35 anos, e iniciou o funcionamento no início de 1989. E a escada tem um valor, e nós temos um orgulho muito grande disso, porque quando a cooperativa iniciou as atividades, o local que foi dado para a cooperativa colocar a escrivaninha para o primeiro funcionário ir lá atender, associar as pessoas, foi embaixo de uma escada. Então a gente tem isso, né? Temos isso na nossa história, comentamos isso, temos muito orgulho, porque uns 30 anos depois de iniciar embaixo da escada, essa cooperativa que começou embaixo de uma escada está no principal centro financeiro brasileiro, que nós abrimos a agência na cidade de São Paulo e nos principais endereços, na Avenida Paulista, na Faria Lima, na Berrini, Rebouças, na Lapa, na Moca, Santo Amaro, enfim, nos principais endereços de São Paulo a cooperativa está presente. Então, para quem que na época iniciou de uma forma bem humilde embaixo de uma escada, né, tem esse crescimento, é importante, e nós entendemos que é muito relevante nós valorizarmos isso, principalmente para que internamente nossos colaboradores saibam dessa história, os nossos associados saibam dessa história. Inclusive nós estamos fazendo agora um prédio novo na nossa sede administrativa, estamos reproduzindo essa escada, fazendo uma réplica dessa escada para nós mantermos isso. E as principais empresas no mundo e muitos que estão nos ouvindo podem ter certeza que começaram suas atividades de uma forma bastante pequena e foram crescendo ao longo do tempo, mas nunca vão esquecer as origens, né, as dificuldades. Nós fomos na HP, por exemplo, nos Estados Unidos, e visitamos a garagem que eles iniciaram as atividades. A garagem está lá ainda, eles estão mantendo essa garagem. É um fortalecimento de cultura, né? Fortalecimento da cultura, manter isso. Isso. É isso aí. Exatamente. Então, por isso da escada que nós gostamos demais dessa história aí. É muito interessante, Rafaela, a história que o Jaime, meu pai, tá trazendo aqui pra gente, e a gente percebe que o cooperativismo de crédito aqui no Brasil ele nasceu para o produtor rural. A gente vê nos últimos anos um crescimento, até com a expansão da Sicredi para o estado de São Paulo, que essa carteira do mercado de financiamento, o crédito privado, está estendendo para todo mundo. É uma realidade o cooperativismo de crédito para o povo brasileiro como um todo, de todos os segmentos, comercial, industrial, e não só para o produtor rural também? É verdade, isso é uma realidade. Tem hoje, se você somar o cooperativismo de crédito, está entre as maiores instituições financeiras no Brasil. Se somarmos aí, por exemplo, do Sicredi, hoje nós somos a 6ª instituição financeira do Brasil, né? Os volumes de ativos que nós administramos, o volume de crédito, hoje o Sicredi é a 2ª em crédito rural. Depois a gente pode falar disso, mas voltando a essa pergunta do Guilherme, é bom traçar essa jornada aí ao longo da história, né? São 102 anos de cooperativismo, 102 não, em 1902
121 anos de cooperativismo de crédito no Brasil, mas com altos e baixos. Num primeiro momento, o padre lá fazendo um esforço danado para constituir cooperativas, constituiu várias cooperativas. Nos anos 60, né, não podia reunir pessoas, então as cooperativas foram desincentivadas, ou muitas fecharam, poucas se mantiveram ainda, vamos dizer assim, com... não foram extintas, ficaram lá, mas operando muito pouco. A primeira cooperativa constituída no Brasil existe até hoje. Por que eu estou contando essa história? Porque também, logo no começo, ou nos anos 80, quando houve esse incentivo para a constituição de cooperativas, as cooperativas eram de determinados segmentos de pessoas ou de atividades. No nosso caso, uma cooperativa de crédito rural. Mas tinha uma cooperativa de crédito, de empresários, de funcionários de determinadas empresas. E nós passamos por um período, e na minha jornada aí dos 30 anos, no começo nada podia, né? Você não podia associar pessoas na cooperativa que não fossem sócios da cooperativa agropecuária. Esse movimento veio se transformando ao longo dos tempos e até por parte do governo uma flexibilização maior, podendo abrir para outros públicos, e a legislação do cooperativismo, a lei do cooperativismo, a 5764, é uma lei antiga. O cooperativismo de crédito está inserido nessa lei, mas por outro lado, houveram algumas mudanças particulares aí para o cooperativismo de crédito. Primeiro com a Lei Complementar 130, agora com a Lei Complementar 196, dando mais condições, dando uma condição das cooperativas associarem todas as pessoas, todas as empresas da localidade que elas estão inseridas. Então abriu muito e hoje todas as pessoas têm acesso ao cooperativismo de crédito. E por que é interessante, né, ter acesso ao cooperativismo de crédito? Porque na cooperativa de crédito, diferente de um banco, na cooperativa de crédito você é dono do empreendimento, você é associado, você tem participação. Num banco, você é um correntista, você tem uma conta corrente. Como você é dono do empreendimento, no final do ano, o resultado que a cooperativa apresenta, esse resultado é dividido entre os associados na proporção da movimentação. Você é correntista do banco, você não participa dos lucros do banco. Quem participa do lucro dos bancos são os acionistas, né? Os correntistas não participam com nada. Então isso chama atenção e isso é muito importante também porque as cooperativas, quando a gente fala em cooperativa de crédito, ela é regionalizada. Então os recursos ficam no próprio local. A cooperativa não capta recursos num município e vai aplicar em outros municípios ou vai para outras regiões. Esse dinheiro fica no próprio local. Hoje, falando do Sicredi, mas se nós olharmos o cooperativismo de crédito, acredito que já deva ser em torno de uns 400 municípios, mas no Sicredi são 200 municípios que a única instituição financeira que tem é uma agência do Sicredi. E o quanto é importante essa agência nessa localidade, são municípios pequenos, aí de 2, 3, fomento econômico. Trazer oportunidades ali, colocar aquele dinheiro para circular no local. Acho que foi bem interessante isso que você comentou na tua fala, sobre as diferenças também entre ser um cooperado e ser um correntista. Acho que é a diferença principal entre uma instituição financeira tradicional e as cooperativas de crédito, né? E aí você citou algumas legislações também, eu queria puxar um pouco a sardinha aqui para o direito. Eu sabia que ia caminhar para aí. Gui, o que você acha que hoje, quais você acha que são as principais demandas das cooperativas frente ao direito? Como é que o direito se aplica às cooperativas e quais os maiores gargalos, né, nessa relação? Hoje, ao meu ver, os maiores gargalos para o ramo do cooperativismo o entendimento por parte de todos do meio jurídico, e aí a gente fala de tribunais, enfim, todos os agentes do poder judiciário e do meio jurídico também entenderem na essência o que é o cooperativismo.
Como que funciona? E aí eu vou além também, viu, Gui? Não é nem só sobre o cooperativismo, mas acho que sobre o agronegócio em geral, né? E hoje aconteceu um fato super curioso, até, claro que eu não vou citar o nome desse juiz, mas eu recebi uma ligação de um juiz de direito me pedindo auxílio para referenciar alguns livros que ele poderia fazer leitura para compreender um pouco melhor sobre a cadeia agroindustrial, sobre o sistema agroindustrial, porque ele ia passar a trabalhar em algumas questões de direito agrário e também do agro como um todo. Eu achei super legal. Eu conversei com ele e falei, olha, parabéns, muito bacana. Já mandei uns livros para ele e a gente conversou e eu disse como essa atitude dele, essa iniciativa, essa humilde iniciativa faz toda a diferença, porque não só o advogado precisa conhecer da cadeia de produção no agro e das cooperativas, por certo, mas também quem vai julgar, né? Então, isso foi muito bacana. Eu que sempre prezo pela educação no agro, a gente conversa muito sobre cursos, né, Gui? Exato. Sobre como a gente pode capacitar os advogados dentro do escritório, como nós podemos nos capacitar também para atender melhor. E aí a gente conversava com teu pai agora há pouco sobre gestão, sobre governança e sobre tudo que permeia uma atividade empresarial. A cooperativa não deixa de ser também uma atividade... Ela tem uma atividade, né, sui generis ali, não é essencialmente uma empresa, mas você tem alguns critérios de governança que são afins. E aí você comentava sobre isso, Jaime. Como é que você enxerga, então, essa necessidade que o gestor tem de gerir o negócio? É mais intuição ou é mais técnica? Não, eu acredito que tem tudo a ver com empresa mesmo. É uma empresa cooperativa. Na natureza societária que é diferente, Exatamente. né? Esse é o movimento, isso que muitas vezes falta o entendimento. Mas como qualquer outra empresa, se não tiver uma gestão profissional, por que nós tivemos muito problemas no passado com cooperativas, né? A gestão não estava profissionalizada da forma que ela tem que ser. E quando eu digo o seguinte, profissionalizada, não é que tem que ser um profissional formado nisso. A pessoa ela pode se adaptar, pode buscar esse conhecimento e pode fazer a diferença, mas você tem que ter, né, esses critérios mínimos aí de conselho de administração, de diretoria executiva, de conselho fiscal, de todo esse movimento que tem uma instituição, uma empresa, né, para ela dar resultado, né, e nós, como cooperativa, nós buscamos o resultado. Talvez a cooperativa não tenha, assim, aquela sede por resultado, não tenha aquele resultado alto da forma que uma SA busca para rentabilizar os seus acionistas, mas ela busca resultado também porque ela precisa ter patrimônio para crescer, para desenvolver e atender a demanda dos associados. Então essa gestão, efetivamente, ela tem que ser bem profissional. No cooperativismo de crédito, através dessa mudança da lei, né, primeiro com a Lei Complementar 130 e principalmente agora com a Lei Complementar 196, vem bastante claro isso da segregação, né, que você tem que ter o Conselho de Administração, você tem que ter a diretoria executiva, porque até então o que acontecia, né? O presidente da cooperativa, do Conselho de Administração, era o presidente executivo, né? Era ele cobrando dele mesmo, né? Então, de repente, para dar alguma situação de desconforto, não era difícil, né? Porque quem iria cobrar dele? Tem o Conselho Fiscal. Mas hoje não, hoje nós temos uma diretoria executiva, nós temos dentro da cooperativa ou do cooperativismo de crédito, isso é lei hoje, nós temos que ter o Conselho de Administração, que é eleito pelos associados em assembleia, o Conselho de Administração elege uma diretoria executiva, né, que vai executar aquilo que é definido estrategicamente pelo Conselho de Administração. Então tem uma mudança bastante forte nesse sentido, trouxe essa profissionalização, as pessoas se especializando, os dirigentes, os presidentes, os conselheiros com cursos, com formação. Nós mesmos, se nós pegarmos da Sicredi, as cooperativas
que envolvem o Sicredi, que hoje no Brasil são 105 cooperativas. Mas aqui, quando nós olhamos em âmbito do estado do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, né, todo ano a gente faz cursos de formação, tanto em escolas nacionais aqui no Brasil, quanto em escolas internacionais, nas principais universidades do mundo. Para quê? Para formar essas pessoas, os presidentes, os diretores, para que sejam efetivamente profissionais, né, e que façam uma gestão empresarial dessa cooperativa, porque vem crescendo, né, um empreendimento que cresce em torno de 30% ao ano e vem mantendo esse patamar de crescimento. Se não tiver uma boa gestão, lá na frente vai ter problema. Então, esse é um cuidado muito grande. Essa é uma mudança que aconteceu, que vem acontecendo muito no cooperativismo. E eu falo isso do cooperativismo de crédito, que eu faço parte, mas eu observo esse movimento também nas cooperativas agropecuárias. Olha as cooperativas agropecuárias que nós temos aqui no Paraná. Cooperativas gigantes, uma Cevale, uma Coamo, uma Lar, uma Copacol, uma Copavel, né, Cocamar, Integrada, enfim, olha o peso, né, que essas cooperativas, o quanto essas cooperativas produzem e quanto que as comunidades que essas cooperativas estão inseridas dependem desse movimento de cooperativa. Então, se não tiver uma gestão profissional, se não tiver uma gestão empresarial, e hoje a gente fala o seguinte, né, mesmo que seja o produtor rural, né, mesmo que seja o avicultor, mesmo que seja o piscicultor, hoje para você conseguir sobreviver nesse mercado, você tem que ter uma agricultura empresarial, enfim, fazer a gestão como uma empresa, né, e não uma simples atividade agrícola. Vai para a avicultura. Tem que ser uma avicultura empresarial, que senão você não consegue escala, você não consegue fazer esse movimento todo. Então, mudou muito. O que a gente precisa melhorar ainda, talvez, é esse entendimento. Né, vocês comentaram nessa área jurídica, eu não entro tanto nesse caminho, mas até na própria sociedade, na própria comunidade do entendimento do cooperativismo. Se nós pegarmos o interiorzão, o cooperativismo é conhecido, né? Isso já está na prática, já está no dia a dia, mas a gente vai em grandes centros e isso ainda é muito incipiente. Se for falar de cooperativa, talvez aqui em Curitiba ou em São Paulo, o que a gente vai vincular? A cooperativa de taxista, a cooperativa saúde, a cooperativa de reciclados, né, de catadores, de reciclados, aí, enfim, falta muito ainda um conhecimento. Então cabe a nós, e esses movimentos aqui que vocês estão fazendo e dando essa oportunidade, é muito importante para as pessoas, né, saberem cada vez mais, e a gente não se cansa de fazer isso, de levar essas informações. Nós estamos em São Paulo mesmo, nós saímos lá do interior, lá do oeste paranaense, fomos para a capital paulista, e a gente faz esse movimento e vocês precisam ver a aceitação que isso tem por parte das pessoas, né? Poxa, logo que nós fomos, no ano de 2016, que nós abrimos uma agência na Avenida Paulista, nós nos perguntávamos, né? Poxa, mas como que vai ser? O pessoal fala que em grandes centros as pessoas são fechadas, não vamos dizer assim, não vão ser adeptas ao cooperativismo, enfim, a reuniões, a conversar, enfim. Muito pelo contrário, que a gente chega à conclusão que gente é gente em qualquer lugar do mundo. As pessoas estão abertas. As pessoas estão abertas. Do cooperativismo, isso. Do agronegócio, acho que a gente tem que municiá-los de informações, né? E as pessoas vão e ficam felizes da vida, porque eles se sentem valorizados. Então nós precisamos cada vez mais... Precisamos sim ter tecnologia para facilitar a vida das pessoas, mas não podemos esquecer o ser humano em momento nenhum e de forma nenhuma. Nós temos que estar sempre atentos a isso e trazer essas informações. Aí o cooperativismo é aceito. E quando a gente fala da aceitação do cooperativismo, né, não é só nos grandes centros, nós tivemos isso em centros menores também, aqui no Paraná. Exatamente. Até porque em algumas regiões que por uma situação ou outra que uma cooperativa deu problema no passado, fica aquela rejeição. E o cooperativismo tem esse lado ruim, deu problema numa cooperativa, todo mundo acaba sendo problema, né? Mas é uma empresa como uma outra qualquer que deu problema, mas acaba refletindo, né, ou respingando aí em todo o sistema cooperativo. Mas hoje nós temos uma atuação
bastante forte por parte da OCEPAR, né, buscando sempre a profissionalização, buscando sempre essa melhor gestão das cooperativas. Quando nós olhamos o cooperativismo de crédito, nós temos as centrais, nós temos a confederação do Sicredi, por exemplo, nós temos o Banco Central, nós temos uma série de ações que fazem essa forma de negócio, essa sociedade cooperativa se fortalecer cada vez mais. Muito legal já me escutar toda essa história, toda a tua experiência. E aí, Gui, eu queria que você contasse um pouco pra gente. A gente está falando de pessoas, de gente, de cooperativismo, agronegócio. Como é que você escolheu trabalhar com o agro, com o direito? E se você sentiu, você que é um menino do interior também, né? A gente está comentando Pé aqui vermelho. sobre... Eu também sou, pé vermelho. Como é diferente, né? Às vezes, os grandes centros, as pessoas dos grandes centros e como até a cultura onde nós somos criados no interior é diferente. Você sentiu muita diferença quando você veio a Curitiba e quando conheceu a globalização do agro? Sem sombra de dúvidas, né, Rafaela? A diferença de cultura acaba sendo muito, muito gritante, né? Por mais que a gente esteja falando do mesmo estado. Mas eu, então, nasci no interior do Paraná, em Palotina, desde que me conheço por gente inserido na realidade da agricultura, do agronegócio, do cooperativismo também, né? Sempre me lembro e tenho uma lembrança muito forte desde criança, indo nos eventos da cooperativa com meu pai. Então isso sempre me deixou com vontade de atuar neste segmento, com cooperativas, com o agronegócio. Como a gente morava em uma cidade menor, a gente veio para cá para fazer o ensino médio, né? Enfim, em busca de uma estrutura interessante aí para a gente estudar. Eu falei, bom, vamos ver, vamos tentar o direito aí, né? Foi meio que um tiro no escuro que acabou dando certo, porque eu me interessei bastante e aproveitei para linkar essa minha vontade que eu sempre tive, de trabalhar com o agronegócio, trabalhar com o cooperativismo, e é um ramo, um segmento que ainda é pouco explorado. A gente não consegue abandonar as raízes, né? Não, Ontem eu estava jamais. fazendo uma palestra e aí a procuradora falou, nossa, que bom ver uma pessoa do direito que defende tanto com unhas e dentes do agro. Aí eu falei, não, é que eu sou do direito, mas eu também sou do agro, né? Então, assim, isso vem, né, no Sem DNA. sombra de dúvidas. Mas É muito interessante, né? E existe uma demanda. Poxa, o agronegócio, o cooperativismo brasileiro tem uma expressão enorme. E a gente vê que as questões jurídicas, os gargalos jurídicos precisam ser desenvolvidos, ser resolvidos. Então, o conhecimento jurídico, a atuação jurídica do agronegócio e do cooperativismo precisa acompanhar o desenvolvimento desse segmento. Então, cabe a nós, né, Rafaela, sempre desenvolver, tá? Sempre junto com o pessoal que atua, né, nesses mercados e trazer toda essa realidade para o âmbito jurídico para assim também poder ajudar a sociedade como um todo, né? A gente entendendo, todo mundo se entendendo, enfim, na mesma linha ali, todo mundo alinhado, tudo cresce junto de uma maneira cooperativa, né? É verdade. muito legal, acho que essa é a essência, né? Vou fazer uma provocação agora para a doutora Rafaela e ela vai gostar do assunto, Ai, né? ai, ai. Não, mas é interessante, né? Eu vejo nós no Sicredi, nós estamos trabalhando bastante essa questão da sustentabilidade. Inclusive ontem à noite ontem era o Dia Internacional do Meio Ambiente, e nós temos no Sicredi uma política, uma estratégia de sustentabilidade, e a gente vem trabalhando isso. Ontem nós reunimos em vários eventos dentro da cooperativa, para sensibilizarmos, né, a importância, né, de todos e o quanto a cooperativa faz nessa questão do ESG. Nós constituímos lá a nossa estratégia, que entra relacionamento e cooperativismo, entra soluções responsáveis e também o desenvolvimento local com a governança ao centro disso tudo. Então, tudo que a cooperativa faz, ela faz com esse viés, olhando sempre com o cuidado no ESG, com o cuidado socioambiental, trabalhando nesse sentido. E o cooperativismo está nessa, mas por que eu trouxe esse assunto? Porque
esse entendimento também entra nessas questões métricas, né? Nós entendermos, né, da questão do ESG, que é um assunto que está em pauta. Inclusive, nós estamos no Sicredi conseguindo bastante recurso externo em função de nós sermos, né, uma instituição, né, um sistema de cooperativas que tem esse olhar bastante focado na sustentabilidade e recursos para financiamento de energia fotovoltaica. E hoje, se não fosse financiamento de energia solar né, nós do Sicredi fizemos um movimento bastante forte nesse sentido. Hoje nós estaríamos talvez com problemas de abastecimento de energia elétrica, mas foram construídas aí, se não mais que uma Itaipu já foi construída, né, com energia solar. E eu acredito que está chegando próximo aí a segunda usina equivalente à produção da Itaipu, em função desses movimentos das residências fazendo, dos barracões industriais, enfim, da agricultura. Então a gente está conseguindo recursos nesse sentido, e também recursos para o financiamento de empresas que são administradas por mulheres. Enfim, tudo isso leva, todo esse cuidado do ambiente, do social e da governança e do econômico, né, que forma o tradicional ESG hoje, né, tá por aí. O caminho do dinheiro, ele tá seguindo essa rota aí. Então, o cuidado que nós temos que ter, né, até para alavancarmos recursos para fazermos o atendimento para o agro, né? Porque o ESG ele passou a ser integrado como uma estratégia de gestão, de negócios. Isso. Então, nós estamos falando em perenidade das empresas, em recursos, por que não? Né? Porque não são atividades filantrópicas. E o ESG passa a integrar, então, toda essa cadeia de gestão dos stakeholders, buscando, então, um objetivo comum, um foco comum, que é o desenvolvimento. Falei que você ia gostar do assunto. Sim, sempre. É a área da doutora. Sustentabilidade é a área da doutora. E o próprio, alguns marcos importantes dentro do meio ambiente, né, do tema sustentabilidade, Sim. como a Conferência de Estocolmo, o relatório Brundtland, eles aconteceram lá na década de 70, 80, e lá já se falava que a gente só iria atingir o ponto de equilíbrio da sustentabilidade quando nós passássemos a investir fluxo financeiro a projetos de desenvolvimento sustentável. E aí está a consequência na prática, né, do que o Jaime está comentando com a gente, que a cooperativa passou a enxergar que é necessário entrar nessa rota sustentável, entrar na rota ESG, aí aliado à tecnologia e a outras coisas modernas já que existem do ponto de vista técnico, né, para que você consiga, então, espraiar a sustentabilidade para o campo prático e colher as consequências positivas, não só para a cooperativa, mas como é uma cooperativa e no seu DNA tem toda essa função social para a sociedade. Bom, o tempo passou super rápido, Jaime. A gente conversou aqui, poderíamos ficar mais horas, né, Gui? Sim, falando sobre agro, falando sobre direito, sobre o microsistema jurídico que se aplica às cooperativas. Mas eu queria terminar então com essa pergunta para você, Gui. Depois a gente passa para o Jaime fazer as considerações finais. Você enxerga hoje que o microsistema jurídico que nós temos atrelado às cooperativas, ele tem dado conta do recado ou ele ainda pode ser aperfeiçoado? Com certeza, na realidade tudo pode ser aperfeiçoado, né? O direito em si, a sociedade e especificamente o cooperativismo, ele está em constante desenvolvimento, em constante movimentação e transformação. Então, o microsistema jurídico tem que sempre acompanhar. As novidades vão acontecendo, as transformações, as mudanças de paradigmas, consequentemente, a legislação, as aplicações jurídicas têm que acompanhar esse desenvolvimento também. Maravilha. Jaime, suas considerações finais? Agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui batendo papo. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, amanhã à noite eu tenho outro podcast lá em Palotina daí, né? Mas é falar sobre o cooperativismo. Eu acredito que é dessa forma que nós vamos fazer a diferença e esse movimento ele acaba sendo mais percebido e entendido e teremos mais a adesão das pessoas. Eu lembro muito bem
se não fosse a cooperativa agropecuária, nós não teríamos, né, na região, e se pegar a região de Palotina, Oeste Paranaense, Campo Mourão, enfim, uma tecnologia hoje que nós temos à disposição do agronegócio, e as cooperativas têm um papel muito importante nesse sentido. Então, naquela época, era primordial que a cooperativa existisse para as pessoas crescerem e desenvolver. Hoje a gente observa que o jovem, quem está chegando, já está tudo pronto, não dá todo esse valor necessário para a cooperativa, né? Então, as pessoas acabam não se envolvendo muito nesse movimento de cooperativas, mas eu acredito que é por aí o caminho. Nós precisamos restabelecer, né, essa conexão com todos, a importância da cooperação. Não é que o jovem não gosta da cooperação, muito pelo contrário, ele gosta e ele coopera, quando ele é chamado para isso, ele coopera, né? Mas esse envolvimento maior, né, e ter a cooperativa como a principal, uma das principais fontes de desenvolvimento, principalmente nos pequenos centros, nas cidades menores, é muito importante. Então, esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, esse bate-papo, eu acredito que é muito importante para nós levarmos essas informações. Então, obrigado, parabéns e sucesso para nós. Obrigada a você. Então, me despeço de quem nos acompanhou aqui e espero encontrá-los no próximo podcast. Este foi um episódio do podcast Araújo Advogados. As opiniões dos convidados não refletem necessariamente as do escritório. Acompanhe-nos em nossas redes sociais.